vez jugaste Dead Space? Prepárate, porque Negative Atmosphere parece tomar toda esa esencia clásica del terror espacial y llevarla a un nivel todavía más oscuro y perturbador. Desde los primeros segundos, el juego ya transmite una sensación muy incómoda. Los corredores son oscuros, las luces fallan constantemente, y cada sonido metálico hace parecer que algo se mueve dentro de la nave. Y sinceramente, es imposible no recordar inmediatamente a Dead Space. La ambientación tiene esa misma vibra pesada y claustrofóbica. Esa sensación de estar atrapado en un lugar gigantesco, completamente aislado en el espacio. Pero aquí, todo parece todavía más silencioso, más abandonado, más desesperante. La nave espacial donde ocurre la historia transmite una sensación constante de muerte, como si algo terrible hubiera ocurrido allí hace mucho tiempo. Y lo peor, es que el juego deja claro desde el inicio que todavía existe algo vivo dentro de esa nave. Algo que se mueve por los corredores. Algo que parece observarte desde la oscuridad. Y eso crea una tensión psicológica enorme. Porque muchas veces, el verdadero terror no viene de lo que puedes ver. Viene de lo que no puedes ver. Del silencio. De los sonidos lejanos. De escuchar pasos metálicos en otra sala. Sin saber exactamente qué los provocó. E sinceramente, hizo exactamente o que fez Dead Space se tornar tão famoso. O medo constante do desconhecido. A sensação de vulnerabilidade o tempo inteiro. E Negative Atmosphere parece entender perfeitamente isso. O jogo não parece querer transformar o jogador em um herói poderoso. Muito pelo contrário. A proposta parece ser fazer você se sentir pequeno, fraco, e completamente sozinho no espaço. E isso deixa tudo muito mais intenso. O outro detalhe que chama muita atenção é a ambientação industrial da nave. Tudo parece velho, desgastado, sujo, como se aquele lugar estivesse lentamente morrendo. As luzes piscando, o vapor saindo das paredes, os alarmes vermelhos, as portas metálicas abrindo lentamente. Tudo contribui para criar uma atmosfera extremamente pesada. E honestamente, isso pode ser uma das maiores qualidades do jogo. Porque os melhores jogos de terror não dependem apenas de sustos rápidos. O verdadeiro medo vem da tensão constante. Da sensação de perigo. Da sensação de que alguma coisa pode surgir a qualquer momento. E Negative Atmosphere parece focar exatamente nisso. Muitas vezes, você apenas escuta sons estranhos vindos da escuridão. Barulhos metálicos. Respirações. Movimentos dentro da ventilação. E imediatamente sua mente começa a imaginar coisas horríveis. E sinceramente, isso pode ser muito mais assustador do que mostrar monstros o tempo inteiro. Porque sua imaginação começa a trabalhar contra você. E isso torna a experiência muito mais psicológica. O outro ponto interessante é como o jogo parece inspirado não apenas em Dead Space, mas também em clássicos do terror sci-fi como Alien. Principalmente naquela sensação de isolamento absoluto. A sensação de estar preso em um lugar onde ninguém pode ajudar você. Onde qualquer erro pode significar a morte. E honestamente, isso é exatamente o que muitos fãs de terror espacial procuram. Uma experiência pesada, imersiva e extremamente atmosférica. E pelo que foi mostrado até agora, Negative Atmosphere parece ter potencial para entregar exatamente isso. Porque cada trailer, cada imagem, cada cena divulgada do jogo, passa aquela sensação desconfortável de medo e desespero. Como se entrar naquela nave fosse uma péssima ideia desde o início. Mas ao mesmo tempo, é exatamente isso que faz tudo parecer tão interessante. Porque o mistério é uma das partes mais importantes do terror. Você quer descobrir o que aconteceu naquela nave. Quer entender de onde viu aquele infectado horrível. Quer descobrir o que transformou a tripulação naquelas criaturas monstruosas. Mas ao mesmo tempo, cada novo corredor parece aproximar você ainda mais da própria morte. E sinceramente, isso é exatamente o tipo de experiência que pode transformar Negative Atmosphere em um dos jogos de terror espacial mais interessantes dos últimos anos. Uno de los aspectos más impresionantes de Negative Atmosphere, sin ninguna duda, es la atmósfera. Y sinceramente, es imposible mirar este juego sin recordar inmediatamente a Dead Space. La inspiración está presente en prácticamente todo. La nave espacial tiene ese mismo estilo industrial pesado, oscuro, frío
y extremadamente claustrofóbico. No parece una nave futurista limpia y avanzada. Aquí todo se siente viejo, desgastado, abandonado, como si aquella estructura hubiera estado perdida en el espacio durante años. Y honestamente, eso hace que el ambiente sea mucho más aterrador. Cada corredor parece interminable. Cada puerta metálica genera tensión. Cada sala transmite la sensación de que algo horrible ocurrió allí. Y lo más interesante es que el juego utiliza muchísimo el silencio para crear miedo. Muchas veces, no existe música, no existe acción, solo el sonido de la nave funcionando lentamente, los metales vibrando, las máquinas fallando, los alarmes vermelhos piscando na escuridão, e ruidos extraños ecoando pelos corredores. E sinceramente, isso cria uma imersão absurda, porque o jogador começa a sentir que existe alguma coisa escondida naquele lugar, como se a própria nave estivesse viva. O outro detalhe muito importante é a iluminação. O jogo parece usar luzes sombra de forma extremamente inteligente. Existem áreas quase completamente escuras, onde você mal consegue enxergar alguns metros à frente. E isso faz cada corredor parecer perigoso, porque você nunca sabe exatamente o que pode surgir da escuridão. E isso lembra muito de The Space. Aquela sensação constante de tensão, a sensação de caminhar devagar, olhando para todos os lados, com medo do que pode aparecer a qualquer momento. E sinceramente, isso pode ser muito mais assustador do que simplesmente colocar monstros na tela o tempo inteiro, porque o verdadeiro medo começa a nascer dentro da cabeça do jogador. Sua imaginação começa a trabalhar contra você. Cada samestrano parece uma ameaça. Cada sombra parece esconder alguma criatura. E isso deixa a experiência extremamente psicológica. O outro detalhe impressionante é como a nave transmite sensação de decadência. Tudo parece quebrado. Os sistemas parecem falando lentamente. O vapor escapando pelas paredes. As portas travando. As luzes piscando. Tudo passa a sensação de que aquele lugar está morrendo aos poucos. E honestamente, isso deixa o universo do jogo muito mais pesado, porque parece que não existe esperança naquele lugar. A nave inteira transmite desespero, solidão, abandono, e isso lembra muito filmes clássicos de terror espacial como Alien, principalmente naquela sensação de isolamento absoluto. A sensação de estar preso em um lugar onde ninguém pode ajudar você, onde qualquer erro pode significar a morte. E sinceramente, isso é exatamente o que muitos fazem tem falta nos jogos atuais. Hoje em dia, muitos jogos de terror dependem apenas de sustos rápidos e ação exagerada. Mas Negative Atmosphere parece querer criar algo mais atmosférico, mais lento, mais psicológico, mais focado na tensão constante. E honestamente, isso pode transformar o jogo em uma experiência extremamente imersiva. Porque quando o jogo consegue criar uma atmosfera realmente pesada, o jogador começa a sentir medo mesmo quando nada está acontecendo. Esse é o verdadeiro terror psicológico. O medo do silêncio. O medo da escuridão. O medo de abrir a próxima porta. E sinceramente, Negative Atmosphere parece entender perfeitamente como construir esse tipo de experiência. Cada cenário mostrado até agora, cada corredor, cada sala, cada imagem da nave, passa aquela sensação desconfortável de que alguma coisa terrível aconteceu ali. E quanto mais você observa aquele universo, mais parece que entrar naquela nave foi uma péssima ideia desde o começo. Se há algo que realmente chama a atenção em Negative Atmosphere, são as criaturas. E sinceramente, é impossível mirar esos monstruos sin recordar inmediatamente a los necromorfos de Dead Space. La inspiración es clarísima, pero al mismo tiempo, Negative Atmosphere parece querer llevar ese horror corporal a un nivel todavía más oscuro y perturbador. Las criaturas no parecen simples enemigos creados para atacar al jugador. Parecen antiguos miembros de la tripulación completamente destruidos por una infección brutal. Cuerpos deformados, huesos expuestos, movimientos antinaturales, y una apariencia grotesca que genera incomodidad desde el primer momento. Y honestamente, eso hace que el horror se sienta mucho más pesado, porque todavía es posible notar rastros humanos en aquellas criaturas, como si alguna parte de las ainda estivesse sofrendo. E isso deixa tudo muito mais perturbador psicologicamente. O outro detalhe extremamente assustador é a forma como o jogo cria tensão antes mesmo de mostrar os monstros.
Muitas vezes, você escuta alguma coisa primeiro. O som metálico vindo do corredor. Passos estranhos ecoando na nave. Barulhos dentro da ventilação. Respirações pesadas na escuridão. E imediatamente sua mente começa a imaginar o país cenário possível. E sinceramente, isso lembra muito o terror clássico de Dead Space. O medo constante do desconhecido. A sensação de que existe alguma coisa escondida em algum lugar, esperando o momento certo para atacar. E o jogo parece usar isso o tempo inteiro. Porque muitas vezes, o verdadeiro horror não está no ataque em si. O verdadeiro horror está na espera. Na tensão. Na dúvida sobre o que pode surgir da escuridão. E honestamente, isso pode ser muito mais assustador do que simplesmente colocar monstros aparecendo a toda hora. Outro detalhe interessante é que cada criatura parece se mover de forma diferente. Algumas caminham lentamente, quase como cadáveres vivos. Outras parecem extremamente agressivas e rápidas. E existem criaturas que se arrastam pelos corredores de maneira completamente perturbadora. E isso faz com que o jogador nunca consiga relaxar. Nunca saiba exatamente o que esperar. Nunca se sinta seguro dentro da nave. E isso é extremamente importante em jogos de terror. Porque quando o jogador entende completamente os inimigos, o medo começa a desaparecer. Mas Negative Atmosphere parece querer manter o jogador constantemente nervoso. Sempre olhando para os lados. Sempre desconfiando da escuridão. Sempre esperando alguma coisa surgir atrás dele. Outro detalhe impressionante é o visual grotesco dessas criaturas. Os monstros parecem extremamente detalhados. Corpos mutilados. Rostos deformados. Mutações bizarras. E movimentos extremamente desconfortáveis de assistir. E sinceramente, isso pode transformar Negative Atmosphere em um dos jogos de horror corporal mais pesados dos últimos anos. Principalmente para fãs daquele terror mais psicológico e perturbador. E isso lembra não apenas de Dead Space, mas também clássicos do terror sci-fi como The Thing. Porque o verdadeiro horror dessas criaturas não está apenas no fato de las matarem pessoas. O verdadeiro horror é observar seres humanos sendo transformados em algo monstruoso e irreconhecível. Algo sem humanidade, sem controle, sem esperança. E isso deixa o universo do jogo extremamente sombrio. Porque conforme você avança pela nave, vai percebendo que aquele infectado parece impossível de controlar. Como se toda a tripulação já tivesse sido completamente consumida. E honestamente, essa sensação de inevitabilidade deixa tudo ainda mais pesado. Porque parece que aquele lugar já está condenado. E sinceramente, para fãs de Dead Space, Negative Atmosphere parece entender perfeitamente como criar aquele terror espacial pesado, claustrofóbico, extremamente perturbador. O terror onde o medo não vem apenas dos monstros, mas a sensação constante de que você está completamente sozinho. Preso em um lugar onde qualquer corredor pode ser o último. Después de ver todo o que Negative Atmosphere viene mostrando, la gran pregunta es inevitable. ¿Puede este juego convertirse en el nuevo Dead Space? Y sinceramente, tiene muchísimo potencial para lograrlo. Porque hoy en día, existen muy pocos juegos capaces de crear una atmósfera de terror realmente pesada e inmersiva. Muchos juegos modernos dependen solamente de acción rápida, explosiones, jumpscares exagerados, y escenas llenas de efectos visuales. Pero Negative Atmosphere parece querer regresar a la esencia clásica del horror espacial. La tensión constante, el silencio incómodo, la sensación de aislamiento absoluto, y principalmente, el miedo psicológico. Ese tipo de miedo que hace que el jugador avance lentamente, mirando para todos lados, con miedo de abrir la próxima puerta. Y honestamente, eso fue exactamente lo que convirtió a Dead Space en un juego tan legendario. La sensación de vulnerabilidad. La sensación de que nunca estabas realmente seguro. La sensación de que cualquier corredor podía esconder algo horrible. Y Negative Atmosphere parece entender perfectamente cómo construir esa experiencia. Otro detalle muy importante es que el juego parece apostar muchísimo por la inmersión. La nave, los sonidos metálicos, las luces fallando, las alarmas rojas, las criaturas escondidas en la oscuridad. Todo parece diseñado para hacer que el jugador sienta ansiedad constantemente. Y sinceramente, eso puede transformar la experiencia en algo extremadamente intenso.
principalmente para los fans del terror espacial más atmosférico y psicológico. Porque el juego no parece querer solamente asustar al jugador. Parece querer hacerlo sentir incómodo todo el tiempo, como si estuviera atrapado dentro de una auténtica pesadilla espacial. Y honestamente, eso es algo muy difícil de lograr. Porque crear monstruos aterradores es relativamente fácil. Pero crear una atmósfera capaz de mantener al jugador constantemente nervioso, eso es muchísimo más complicado. Y por todo lo que se ha mostrado hasta ahora, Negative Atmosphere parece estar consiguiéndolo perfectamente. Cada tráiler mostrado, cada corredor de la nave, cada criatura revelada, transmite esa sensación constante de desesperación y abandono, como si toda la nave estuviera completamente condenada. Y sinceramente, eso hace que el juego se vea todavía más interesante. Otro punto que llama muchísimo la atención es como el juego parece respetar bastante los clásicos del género. Existe muchísima inspiración en Dead Space. También existen muchas referencias a Alien, principalmente en esa sensación de soledad absoluta en el espacio. La sensación de estar atrapado en un lugar donde nadie puede ayudarte, donde cualquier error puede significar la muerte. Y honestamente, eso es exactamente lo que muchos fans sienten falta en los juegos modernos de terror. Experiencias más lentas, más tensas, más psicológicas. Y Negative Atmosphere parece entender perfectamente esa propuesta. Ahora, una de las preguntas que más está haciendo la comunidad es sobre la fecha de lanzamiento del juego. Y hasta el momento, los desarrolladores todavía no han confirmado oficialmente una fecha definitiva. Lo que sí sabemos es que el proyecto continúa en desarrollo, y la expectativa alrededor del juego sigue creciendo muchísimo, principalmente entre los fans de Dead Space, que llevan años esperando una nueva experiencia de terror espacial realmente intensa. Y sinceramente, eso explica por qué tanta gente está prestando atención a Negative Atmosphere. Porque el juego parece querer recuperar aquella sensación clásica de miedo y tensión constante, algo que muchos juegos actuales fueron perdiendo con el tiempo. Y honestamente, imagina vivir toda esta experiencia en realidad virtual. Caminar solo por esos corredores oscuros. Escuchar criaturas moviéndose detrás de las paredes. Oír sonidos metálicos resonando por toda la nave. Y sentir que algo te está observando desde la oscuridad. Eso sería absolutamente aterrador. Y sinceramente, si los desarrolladores consiguen entregar todo lo que están prometiendo, Negative Atmosphere podría convertirse fácilmente en uno de los juegos de horror espacial más perturbadores de los últimos años. Porque no parece enfocarse solamente en sustos rápidos. Parece querer crear miedo de verdad. Ese miedo psicológico, claustrofóbico y constante. El tipo de experiencia que permanece en la mente del jugador incluso después de apagar el juego. Y honestamente, eso es exactamente lo que muchos fans del terror espacial estaban esperando desde hace años.